Fala turma, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui do nosso perfil, onde vamos falar sobre a impaciência e o desejo de possuir. Vamos esperar o pessoal chegar. Olá Wilson, boa tarde. Vou colocar o tema aqui da nossa live de hoje. A pressa de possuir e a impaciência. Esse é o tema da nossa live. Sejam muito bem-vindos. Cassiano. Queria que vocês colocassem aqui nos comentários a cidade que vocês estão me escutando. De onde vocês me escutam? Começo de tarde desse sábado, um sábado onde eu já consegui estudar, treinar, cumprir um pouco da minha rotina. E agora sempre aquele horário pontual das 12 horas, fazendo essa live aqui para vocês. Com o tema A Pressa de Possuir e a Impaciência. É um tema muito pertinente, diante de dias atuais, onde a gente vive com uma rotina muito caótica, digamos, várias demandas durante o dia, aquela agitação, aquela correria, e diante dessa agitação, muitas vezes a virtude da paciência não é desenvolvida, mas sim a impaciência por causa desse desejo e dessa pressa de possuir as coisas. A gente vai aprofundar bastante sobre isso nessa live. Envia para amigos seus, as pessoas que precisam escutar isso. Vamos esperar mais um tempinho para a gente falar sobre esse tema tão pertinente. Vamos lá, vamos falar sobre o tema de hoje da nossa live, a pressa de possuir e a impaciência. Um tema muito pertinente, muito importante nos dias que vivemos. Quero dar uma pequena introdução. Hoje, infelizmente, tivemos a morte de uma grande figura da TV brasileira, que é o Silvio Santos. E sempre em casos que acontecem mortes, a gente começa a refletir, Isso é muito interessante. Sempre diante de mortes que causam impactos, infelizmente acontecem, mas é uma grande realidade, Vamos morrer. Isso é a grande realidade de todos, é o fim de fato da vida, mas nos leva de fato a refletir, a uma reflexão sobre a nossa vida. E dentro dessa reflexão, é muito interessante que a gente entenda sobre a pressa de possuir, porque muitas vezes isso pode nos levar a ansiedades, a estresses, a impaciências, a um caminho que não é saudável, tanto para a mente quanto para o físico, quanto também para a nossa parte espiritual. Então, vamos falar sobre isso. Por quê? Porque vivemos dias extremamente acelerados. Extremamente acelerados. Eu trabalho atendendo várias pessoas aqui no meu consultório e dá para ver que no tempo da sessão é um tempo até de relaxar, um tempo de descanso, um tempo de parar. Porque muitas vezes, diante da nossa rotina, a gente programa o nosso dia, as atividades que vamos fazer, mas a euforia que está dentro de nós mesmos, nós que criamos essa euforia, o ser humano que cria, faz com que essa rotina muitas vezes seja muito acelerada, seja muito caótica. E as várias demandas que aparecem fazem você entender que você está no meio disso, desejando controlar tudo, e muitas vezes essa pressa de querer conquistar tudo
leva a uma impaciência, a uma ansiedade que não faz bem, Então, vamos falar sobre isso, a pressa de possuir e a impaciência. Fica comigo, envia essa live para mais pessoas, para que a gente possa, você aí no seu horário de almoço, ou fazendo também o almoço para sua família, para seus filhos, ou para você mesmo, possa escutar. A pressa de possuir e a impaciência é o tema da nossa live. Vamos lá. Como eu dei essa breve introdução, vivemos ou não, eu queria que vocês comentassem aqui, colocassem nos comentários, se você sente esse tempo acelerado, essa semana que passa rápido, os dias que passam muito mais rápidos do que antes. Coloquem se vocês também têm essa percepção aí nos comentários, porque daqui a semana passa muito rápido mesmo. Inclusive estamos em 17 de agosto, mais da metade do ano já se passou. E eu me recordo muito bem do começo do ano, certo? Da virada do ano, do meu casamento no início do ano, onde tudo parece que passou muito rápido. Pois é esse tempo que realmente estamos vivendo, um tempo acelerado. E a pressa de possuir e a impaciência, você pode ver que eu repeti várias vezes a palavra tempo, porque é justamente sobre o tempo que é a principal palavra dentro dessas circunstâncias, da pressa, da aceleração, do desejo de possuir e de conquistar. O tempo está no meio disso como elemento principal daquilo que desencadeia essas outras questões. Por quê? Porque na medida que o tempo passa, certo? Na medida que o tempo passa cada vez mais rápido, muitas pessoas têm essa ânsia de fato de conquistar, de fato de possuir as coisas, possuir bens materiais, possuir uma vida de fato digna. E é muito importante a gente entender que a ambição, ela é importante. É importante você desejar conquistar as coisas. Você querer conquistar uma família, você querer conquistar e ter uma boa casa, viajar, ter um tempo de lazer com os seus. Isso tudo é, de certa forma, importantíssimo, sim. Mas na medida que você coloca isso como principal e você deixa de viver a sua realidade por uma ansiedade, você acaba não vivendo bem. Você acaba colocando isso em primeiro lugar, acima de tudo, e acima da sua própria saúde mental, acima do seu próprio bem-estar verdadeiro, acima até do seu tempo de oração, da sua espiritualidade, da atenção à sua família, por exemplo. Tudo porque elevou-se o desejo de possuir, o desejo de conquistar as coisas, acima de fato de um bem maior. Então, repito, é muito importante que na vida a gente realmente deseje conquistar as coisas. Essa ambição, ela é boa. Mas na medida que ela coloca você em uma aceleração que lhe faz mal, não será um bom caminho. Eu vejo vários experts aqui no Instagram comentando 30 mil em uma semana, enriqueça rapidamente, viva a vida dos seus sonhos. E a gente, muitas vezes, nós aqui do outro lado da tela, vemos isso e ficamos ansiosos por querer isso. No fundo, é um desejo pelo conforto. Repito, é importante termos e desejarmos uma vida excelente. Certo? Uma vida onde temos, sim, conseguimos colocar para a nossa família um certo conforto, viagens. É bom, é claro que é bom. Eu não seria hipócrita de dizer que isso não seria bom. Mas, repito, na medida que isso você fica acelerado, você tem ansiedade, você tem estresse e começa a ser impaciente nessa caminhada, nessa jornada, só vai criar coisas ruins para você. Eu vivi isso e não foi bom. Eu até me via como não reconhecendo quem eu era. Por quê? Porque a pessoa começa a não respeitar o tempo das coisas. A não respeitar o tempo. Coloca aqui nos comentários se está fazendo sentido isso, se você está conseguindo entender este conteúdo. Então, essa aceleração em que vivemos provoca aquilo que mais estamos vendo nos dias atuais, a dispersão. Quantas pessoas
não têm a capacidade, não conseguem sentar para ler um livro, não conseguem passar 30 minutos rezando um texto, por exemplo, não conseguem realmente parar e contemplar, porque tem as várias coisas para fazer e não consegue parar para respirar. Não consegue realmente parar para contemplar aquilo que você tanto desejou, aquilo que você tanto quis, e aí você entra numa linha de ingratidão, porque você não tem tempo de parar para contemplar e agradecer, porque você está num ritmo acelerado. Então você não tem a capacidade de parar, sentar, trabalhar focado, depois treinar focado, está sempre com o celular na mão, sempre disperso, sempre procurando uma novidade, sempre não tendo a capacidade de realmente ter uma presença sobre as coisas. Então, a aceleração, essa pressa de possuir, faz com que a gente, na verdade, a grande maioria das pessoas hoje, entre um looping de dispersão e de incapacidade de conquistar. Por quê? Você já entra na academia querendo perder peso rapidamente, ou você já entra na academia querendo, por exemplo, desenvolver músculos, ter um corpo muito rápido. Você já entra, por exemplo, no empreendedorismo, querendo ganhar muito dinheiro rápido. Você faz as coisas sempre querendo as coisas, sempre querendo conquistar o mais rápido possível. E essa aceleração causa, na verdade, uma dispersão, porque você vai, de uma forma dispersa, se autocobrando, se auto-sabotando e vendo a sua realidade, sentindo tristeza, sentindo impaciência. Por quê? Porque não tem uma presença e porque não consegue ter a paciência de permanecer. Se você parar para pensar, toda a trajetória de uma vida, ela se desenvolve, as coisas acontecem num tempo de permanência. E a isso se dá a virtude da paciência e também a virtude da temperança. Por quê? Porque é o tempo de presença que vai nos temperar. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Vamos entender que, por exemplo, se eu todos os dias, eu vejo, por exemplo, futebol. Vou colocar um exemplo disso. Se eu todos os dias separo um tempo para assistir futebol, para ver as estatísticas, para entender sobre os jogos, aquele tempo que eu estou parando para ver essas notícias, eu estou me temperando daquilo, eu estou colocando para dentro. E ao longo do tempo, eu vou falar mais sobre futebol, eu vou entender mais sobre futebol. As mulheres mesmo, se passarem muito tempo, por exemplo, e é do cotidiano de vocês, num salão, por exemplo, de beleza. Ali naquele ambiente onde até masculino quanto feminino, as pessoas só falam em fofoca. Se você não se policiar, se você não prestar atenção, você estará cada vez mais trazendo isso para a sua vida e sua realidade. Você vai fofocar mais, você vai prestar atenção muito mais na vida alheia. Então, é o tempo de presença, o tempo que você permanece nas coisas, que vai fazer com que você se tempere daquilo. Que a sua personalidade, que a sua vida, ela realmente comece a andar por aquele rumo que você decidiu estar. Então, o tempo e a paciência de permanecer é o que faz com que as coisas se desenvolvam. Um bebê mesmo, na sua fase inicial, ele, de certa forma, tem paciência para começar a andar, para começar a engatinhar. É todo um processo para que ele realmente comece a ter o domínio do seu corpo e conseguir levantar com suas próprias pernas, andar com suas próprias pernas. Faça uma trajetória da sua vida. Na escola, o tempo que você permaneceu para aprender algo, para você que está agora trabalhando, empreendendo, por exemplo, você passou um tempo de conhecimento, de adquirir realmente um conhecimento, adquirir uma habilidade, para agora você estar trabalhando, desempenhando o seu papel, desempenhando sua função. No aspecto do relacionamento, no âmbito do relacionamento,
você precisou, por isso que é importante ter um tempo de conhecimento da outra pessoa. Por quê? A paciência de permanecer é que faz com que você conheça um outro ser. Não em sua totalidade, pois ninguém conhece o outro, mas conhecer o básico para você entender se aquela pessoa pensa semelhante a você, quer viver semelhante, tem os mesmos valores que você. Então perceba que tudo na vida precisa de permanência. Precisamos ter a paciência para permanecer. Precisamos adquirir a permanência nas coisas, de durar. Porque só aquilo, as coisas boas, elas permanecem. Tudo aquilo que é bom passou por um processo de amadurecimento. Só é maduro quem permaneceu, quem teve a paciência de permanecer. Mas hoje vivemos totalmente o contrário. Vivemos uma aceleração, vivemos uma agitação, dias, rotinas caóticas, várias demandas que não nos fazem desenvolver uma personalidade de quem permanece, de quem desenvolve pacientemente todos os dias a virtude da paciência para permanecer. E aí, eu vou falar mais talvez em uma outra live sobre isso, mas se a gente perceber, se você perceber, essa agitação, essa aceleração faz com que a gente desenvolva uma personalidade de quem trai, uma personalidade de traidor. Coloca aqui nos comentários se essa live está fazendo sentido para você. Porque cada vez mais que a gente acelera, que a gente não tem a capacidade de parar para contemplar, de permanecer em alguma coisa, uma coisa só mesmo, fixar naquilo e desenvolver por vários e vários anos, a gente adquire uma personalidade de quem trai, de quem não tem uma capacidade de permanecer, está sempre traindo. Então eu começo um livro, eu não tenho a paciência, aparece uma novidade, eu já estou lendo outro livro. Muitos homens, aparece uma mulher, eu estou com ela, aparece outra mulher mais bonita, quem sabe, na sua concepção, e aí eu troco. Aparece uma coisa em que eu presto atenção e logo mais uma novidade eu já estou em outra. Ou seja, eu não desenvolvo a virtude da temperança, da presença, da paciência de permanecer em algo e desenvolver. Porque na verdade eu estou querendo conquistar as coisas de forma acelerada e na verdade eu estou traindo as coisas que eu escolhi por primeiro. Posso falar mais em outra live sobre essa personalidade de traidor. Mas por quê? Porque essa aceleração faz com que a gente não tenha uma capacidade de permanecer. Uma capacidade de permanecer nas coisas. Faz sentido sim. Então, por isso que, pense comigo, entra nessa linha de raciocínio. Por isso que quando a gente para, faça uma reflexão do seu dia. Por isso que quando a gente para, por exemplo, para escutar uma boa música, quando a gente para e deixa o celular para viver um tempo em família, quando a gente para, por exemplo, em 1 hora e meia, 2 horas, onde estamos ali na igreja, a gente se sente bem. A gente se sente bem. Pelo menos eu me sinto bem. Mas quando a gente consegue terminar um livro, a gente se sente bem. Por quê? Porque desenvolvemos uma capacidade de permanecer. De permanecer. E isso é uma vitória. Isso é uma vitória. Por isso que a pessoa que, por exemplo, passa uma vida inteira, certo? Um tempo ali com uma só mulher, é um vitorioso, é uma vitoriosa. Por isso que uma pessoa que desenvolve uma habilidade e é fiel a ela, é um vitorioso, porque ele desenvolveu virtudes. E isso elevou a sua personalidade, a sua história ao amadurecimento. Ao amadurecimento. Então, uma pessoa que, mesmo com preguiça, mesmo com, às vezes, sim, impaciência, porque faz parte, mas sabendo policiar e sabendo entender que ela precisa permanecer e entender que aquela permanência vai levar ele à excelência e à maturidade, essa pessoa encontrou um verdadeiro sentido.
Essa pessoa conseguiu compreender a jornada. Essa pessoa compreendeu sobre o verdadeiro tempo de permanência, que é tão importante para que você seja bom em algo. Então, isso é fundamental nos dias atuais. Em tempos de aceleração, como Euselis, não sei se é esse seu nome, mas comentou, o tempo de ansiedade e falta de paciência. Isso causa um esgotamento, isso causa ânsia, estresses em que você talvez esteja passando. Você que está ou escutando essa live ou vai escutar depois. Mas reflita sobre a sua vida, sobre a sua realidade e separe um tempo para relaxar, contemplar e permanecer nas coisas. Então reflita isso sobre o seu dia a dia, porque essa aceleração nos leva à dispersão. Mas aquilo que vai elevar a nossa vida a algo muito maior é o tempo de permanecer. É o tempo de permanecer. Porque permanecendo iremos conquistar algo. Iremos conquistar algo. Não que seja aquilo que você desejou, mas você vai conquistar algo durante a jornada. Você vai melhorar, você vai aprender, você vai lidar com pessoas, você vai elevar e sair da sua zona de conforto e sair de uma personalidade de quem trai para uma personalidade de quem permanece e desenvolve virtudes, desenvolve valores, desenvolve uma vida que faz sentido. Conseguiram compreender? Coloca aqui nos comentários, curte, envia essa live também para quem precisa escutar isso. Então, hoje perdemos um grande ícone, Silvio Santos, que permaneceu e virou uma grande figura da TV brasileira. Conseguem entender como o tempo de permanência é tão importante? Se trouxermos essa reflexão para a nossa vida e entendermos que precisamos permanecer em algo que nos faz bem, iremos viver com muito mais sentido. Com muito mais sentido. Prestando atenção nas coisas boas, permanecendo nelas, se temperando delas. Eu vou falar mais isso em outra live. Espero que você esteja comigo. É que você viverá uma vida muito mais leve. Uma vida com muito mais sentido. Você conseguirá viver com a presença nas coisas e entendendo que tudo faz parte de um processo. E aí você consegue contemplar as fases da vida com muito mais atenção e agradecendo muito mais. Então você não vive uma rotina caótica, você não vive uma rotina acelerada. Você programa, entende e começa a viver o seu dia com muito mais atenção e com muito mais leveza. Com muito mais paciência. Entendendo que, para conquistar, é preciso tempo. É preciso paciência. É preciso permanecer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa live, em que em pouco tempo falamos sobre assuntos muito importantes. Onde daria lives, aulas de muito mais tempo, mas em pouco tempo eu consegui resumir aqui para vocês esse assunto tão pertinente. Então, envie essa live para mais pessoas. Se você gostou, coloca aqui nos comentários se essa live fez sentido. Mas envie essa live para mais pessoas para que elas também possam entender sobre esse tema tão importante em dias tão corridos e tão ansiosos e acelerados em que vivemos, tá bem? Eu gosto sempre de falar, a ordem simplifica a vida. Então, menos estresse, menos ansiedade e muito mais saúde mental. Tá bem? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.